Eu saúdo todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu estou aqui para trazer uma mensagem para o grupo, né? Através do pastor Gildásio. Ele fez esse convite, né? Para a Igreja Assembleia de Deus, Águas da Restituição. Do pastor William, eu saúdo também o pastor William, a pastora Michele, a pastora Rose. Que Deus venha abençoar o grupo com essa mensagem que o Senhor nos dá. Interessante que o texto que eu vou ler aqui, eu não tinha visto ainda a placa da igreja, né? O nome do ministério. E tem muito a ver com esse ministério, a mensagem que eu vou pregar, porque eu não tinha visto. Aí depois que eu fui ver o nome da igreja, e Deus já tinha me dado a passagem aqui, Evangelho de João capítulo 4, versículo 10, e eu percebi que tem muito a ver, né, com o nome do ministério, né, Águas da Restituição. Então, Evangelho de João capítulo 4, verso 10, está escrito assim: Jesus respondendo, disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhes pediria a ele, e eu te daria água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Eis que é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo ele próprio, e os seus filhos seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Amados, uma passagem gloriosa, né? Onde o Senhor, ele propositalmente, ele tinha um compromisso de ter um encontro com essa mulher, né? Jesus, ele estrategicamente, ele fica naquele poço, ao lado do poço, ele espera o momento certo, né? A hora, e ele faz que os discípulos dele vá para bem longe, né? Ele manda os discípulos comprar pão, e propositalmente ele fica ali no poço, aguardando aquela mulher, porque aquela mulher o costume dela tirar água naquele poço. Só que aquela mulher, ela é samaritana, e nessa época, e até hoje, né, os samaritanos é um tipo de povo judeu que foi mistificado. São judeus que, noutra hora, eles se juntaram com outras nações, né? Lá em 2 Reis, capítulo 17, se me foge a memória, quando a Síria cerca Samaria, e o rei da Síria, ele estrategicamente, ele leva 5 nações pagãs, depois que ele invade Samaria, depois que ele rende aquela cidade, e ele tem uma ideia de mistificar aquele povo, colocando nações pagãos, nações que adoravam outros deuses, nações que casassem com os judeus da época, e os judeus ele começam a se casarem e traz essa nação, esse povo chamado os samaritanos, aonde esse samaritano, ele não poderia entrar no templo em Jerusalém para adorar a Deus, porque os judeus, eles começavam a dizer que eles tinham um demônio, que eles eram endemoniados, e eles não poderiam subir ali no templo para adorar. Mas essa mulher, ela conhecia a cultura, essa mulher conhecia sobre Jacó, essa mulher conhecia sobre a Torá, conhecia as escrituras sagradas. Embora essa mulher, existia uma distorção teológica em sua mente, existia uma distorção em seu coração, na verdade sobre Deus, na verdade sobre o Messias. E na verdade também os samaritanos esperavam o nascimento do Messias entre ele.
Mas Jesus, ele propositalmente, ele fica ali no poço, aguardando, esperando. A princípio também Jesus, ele vai ter riscos, porque ele mesmo disse que não entrasse nas aldeias dos samaritanos, mas propositalmente Jesus agora se encontra ali naquele poço, ao lado do poço, aguardando aquela mulher. Aquela mulher, ela vem tirar água, encontra Jesus, percebe que ele é judeu e começa a conversar com o Messias, face a face. E ela começa até a indagar, dizendo que como Jesus poderia tirar água daquele poço, que o poço era fundo. Ela fala sobre a cultura, sobre a sua religião, fala que Jacó, que é o pai dessa religião. Ela fala sobre o poço onde Jacó e seus filhos, o gado, beberam. Mas o Senhor, ele vai entrar numa dimensão tão grande com aquela mulher, que a gente vê que dos encontros na Bíblia que o Senhor teve com muitas pessoas, como Nicodemos, um homem que era requisitado, era do Sinédrio, como Nicodemos, um homem que era instruído, era mestre em Israel. Mas essa mulher vai ser diferente, porque essa mulher, Jesus vai falar, entrar na cultura dela, vai dizer que ele era maior que Jacó, que ele é maior que Jacó, que aquela água daquele poço não podia suprir as necessidades espiritual dela, que aquela água do poço não podia mudar a história daquela mulher. Mas o Jesus, ele vai falar, o Eterno vai falar com ela, que teria uma água que daria a ela, uma água que poderia mudar a história dela, que mudaria a história dela, que mudaria a fé dela, que mudaria o jeito de ver as escrituras sagradas, que aquela água seria uma água que levaria ela para a vida eterna. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, a princípio, pergunta àquela mulher, e vai fazer uma pergunta àquela mulher se ela realmente queria aquela água, e manda chamar o seu marido, e ela diz, eu tive 5 maridos, e o marido que eu tenho agora não é o meu marido. E Jesus, ele quando falou isso para aquela mulher percebeu que ele conhecia também, não só a cultura dos samaritanos, mas Jesus conhecia também a vida dela íntima. Jesus conhecia o seu coração, Jesus conhecia as suas aflições, Jesus conhecia o seu deitar, o seu levantar. E quando ela começa a entender, ela diz assim que eu não tenho marido, e ela começa a querer receber a revelação que o Senhor tinha para ela naquele dia. Amados, essa mulher estava humilhada, essa mulher estava tirando água no poço num horário que não era para ela tirar, mas ela tirava propositalmente, e quem sabe as mulheres que tiravam água ali sabia da sua história, todo o samaritano sabia da sua história, mas aquela mulher, jamais ela esperou que naquele dia seria o dia da sua vitória. Que isso tem a ver com nós nesse dia de hoje. É nos momentos mais difíceis da nossa vida, é nos momentos mais desesperadores da nossa vida, que o Senhor costuma aparecer para nós e mudar a nossa história. Eu bem lembro que também tem um texto na Bíblia, quando Pedro, ele com os discípulos, ele vai pescar, e Pedro já estava lavando as redes, porque o texto deixa bem claro, lavar redes é representar a desistência, é dizer, vamos lavar a rede para guardar, porque amanhã talvez pode ser que nós vamos pescar de novo, mas lavar redes representa desistir, terminar. Mas a Bíblia nos diz que Jesus aparece, e Jesus diz para Pedro, Pedro, joga a rede do lado direito. Amados, Pedro, como pescador, como conhecedor dos mares, conhecedor do ofício, ele poderia indagar a Jesus e dizer, Senhor, tu conhece das escrituras, tu conhece da Torá, tu conhece das escrituras sagradas, mas de pesca conheço eu. Mas a Bíblia diz que Pedro disse, segundo a tua palavra, Senhor, eu jogarei a rede, segundo a tua palavra. E a Bíblia nos diz que foi uma grande pesca que surpreendeu a Pedro e seus discípulos, e Pedro ali reconhece Jesus como Messias, dentro do seu ofício, aquilo que era bom, e ele começa a reconhecer Jesus como Messias.
Querido, é nos momentos mais difíceis da nossa vida que Jesus costuma aparecer para nos surpreender. É no momento mais estreito que nós estamos passando que Jesus costuma fazer algo diferente em nossa vida. Eu não sei como está a tua vida hoje, nessa tarde. Eu não sei o que tem acontecido de fato na tua vida. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor, a Bíblia diz lá em Malaquias que outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. O Espírito Santo manda dizer para este grupo que ainda esse ano o Senhor vai fazer a diferença em muitas e muitas vidas. O Senhor vai fazer a diferença na sua vida. Talvez você pensou em desistir devido ao que tem acontecido na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu emprego. Mas sabe de uma coisa? O Senhor vai aparecer para você. Através dessa mensagem Ele manda te dizer que Ele está chegando com socorro. Ele é o Deus que socorre. É o Deus que chega para fazer a diferença. É o Deus que chega para mudar a história. A Bíblia nos diz também que uma certa vez, lá em Naí, uma mulher estava indo enterrar o seu filho e cercada de uma grande multidão. E a Bíblia nos diz que Jesus também vem com uma grande multidão também. E eles se encontram, aquela grande multidão, ao redor do Messias, vendo os milagres e sinais. E uma multidão ao redor daquela viúva chorando e planteando a morte do seu filho. Mas a Bíblia nos diz que Jesus encontra aquela mulher e Jesus libera uma palavra para ela e disse: não chores. Amado, o que me chama a atenção, que se Jesus ele tivesse só dito não chores e fosse embora, a vida daquela mulher não mudaria, irmãos. Se Jesus dissesse não chores e Jesus não fizesse mais nada para aquela mulher, não mudaria a história. Mas a Bíblia diz que Jesus libera a palavra e Jesus coloca a mão sobre aquele cadáver e Jesus ele manda aquele cadáver erguer-se, se levantar. E a Bíblia nos diz que todos viram a glória de Deus naquele lugar. As pessoas admiraram e disse: hoje vimos um profeta. Eles reconhecem Jesus como profeta ali, lá na cidade, no vilarejo de Naim. Amados, Deus manda te dizer que Ele está chegando com provisão.